Olá pessoal, tudo bem? A gente aí de novo no nosso curso aqui de Engenharia de Software no tema Qualidade de Software, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do MPS-BR, tá bom? Então, um tema bem extenso, não vamos perder muito tempo, vamos aqui começar. O MPS-BR é um processo de qualidade de software brasileiro, né? Esse BR é de Brasil mesmo, ok? Então vamos explicar ele aqui com mais detalhes e depois a gente vai fazer um comparativo lá com o CMMI, que é o que as bancas gostam de cobrar, tá bom? Então vamos aqui no slide, acompanha comigo aí. Então o que é o tal do MPS.br, né? O MPS.br, né, Melhoria do Processo Software Brasileiro, é um programa da Softex com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, né? Com início em dezembro de 2003. O programa tem como objetivo, né, presta atenção aqui, ó, melhorar a capacidade de desenvolvimento de software, serviços e as práticas de gestão de RH na indústria de TIC, né? O modelo MPS baseia-se nos conceitos de maturidade e capacidade, né? Similar lá ao CMMI, né? São conceitos base aqui desse modelo, né? Para avaliação e melhoria de qualidade e produtividade de software e serviços correlatos e também para a melhoria da qualidade e produtividade dos serviços prestados, né? O que nós vamos basear essa aula, né? Esse slide todo é na versão do modelo 2016, tá bom? Aí vamos continuar. Então, olha só, o modelo MPS para software, né, tem como base o requisito de processo definido nos moldes de melhoria de processo e atende à necessidade de implantar os princípios de engenharia de software de forma adequada aos contextos das empresas, certo? Estando em conformidade com as principais abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de processo de software. Então, presta atenção aí comigo, né? O MPS-BR, aí eu trouxe esse gráfico, né, de 2018, lá do próprio site da Softex, que mostra que em 2018 as avaliações do MPS-BR representam 69% de todas as avaliações aplicadas no Brasil, né? Elas colaboram para promover cada vez mais a adoção de boas práticas de engenharia de software, serviço e práticas de gestão de RH na indústria brasileira. Então, ó, o MPS-BR é líder aqui em processo de avaliação. Aí volta aqui comigo rapidinho que a gente já faz um primeiro comentário. Na aula de CMMI, eu até comentei no final sobre a questão da certificação, né? Mas na verdade, no CMMI, a empresa não se certifica, ela é simplesmente avaliada, ok? Então, o MPS-BR, já a empresa pode ter uma certificação se ela passar nos níveis, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês quais são, ok? Então, volta comigo aí no slide, vamos lá. Então, tá aqui, esse primeiro comentário. Eu ainda vai ter outras aulas, né, outros blocos de CMMI, aí eu comento isso novamente. Então, quando a gente fala no MPS-BR, a gente fala de modelos de referência, né? E o modelo de referência que a gente estuda basicamente, né, para os concursos, é o MPS para software, que tem muitas avaliações, ok? É líder em avaliação. Então, só para você entender, o modelo MPS, ele possui 4 componentes, certo? O modelo de referência MPS para software, que é o MR-MPS-SW, o modelo de referência MPS para serviços, o MR-MPS-SV, método de avaliação, que é o MA-MPS, e modelo de negócio para melhoria de processos e serviços. Então, gente, às vezes as bancas, né, é mais raro, mas acontece, elas podem fazer questões, né, dependendo do cargo e do edital, de outros modelos de referência, né? Normalmente os concursos de TI, quando você tem lá engenharia de software, desenvolvimento de software, e fala de MPS-BR, está lá no edital assim, ó, MPS.br.
aí eles perguntam normalmente do modelo de referência para software, mas o MPS-BR, né? O MPS-BR ele tem esses 4 componentes, ok? Então a banca pode cobrar qualquer uma dessas coisas. Então você tem que ficar esperto, tá? De acordo com o edital e com o cargo que você vai fazer o concurso, tá bom? E aí tem os guias, ok? O modelo MPS está descrito por meio de documentos em formato de guias, né? E quais são esses guias? O guia geral MPS de software, né? Contém a descrição das estruturas dos modelos MPS e detalha o modelo de referência de MPS para software, seus componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação. Que é o que eu vou dar maior foco aqui na nossa aula, tá bom? Além disso, o guia MPS de serviços contém a descrição da estrutura dos modelos MPS e detalha o modelo de referência MPS para serviços, seus componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e aplicação. E aí tem também o guia geral para pessoas. Eu não vou ficar lendo aqui todos os detalhes dos guias, né? Essas aulas, tanto de CMMI como MPS-BR, elas são bem mais densas, né? O material. Então fica aqui para vocês como referência para estudo, ok? O guia de implementação, o guia de aquisição. A maior atenção que nós vamos dar é no MPS de software, tá bom? Então continua. E aqui tá os componentes do MPS, tá bom? Para você entender, né? É retirado do próprio guia, né? Essa figura, né? Tá lá no final, eu deixo sempre as referências lá no meu slide, né? No material aqui de aula, que aí você pode consultar as fontes se você quiser. Então, o modelo MPS, ele tá aqui, ó, composto, ó, pelo modelo de referência MPS para software, modelo de MPS para serviços, gestão de pessoas, avaliação, modelo de negócio. E ele tem referências, tá vendo, ó? Como eu já comentei, do CMMI Dev e o CMMI for Service, né? Além da 9001, que a gente já tratou aqui em aula também, lá origens do CMM e de normas ISO, né? Algumas que ainda nós vamos abordar em outras aulas, tá bom? E aí, esse é o escopo aqui do MPS, tá bom? MPS-BR. Então, a gente vai dar atenção no guia geral de software, que é o que as bancas têm cobrado mais. Mas dependendo do edital, como eu já falei com vocês, elas podem cobrar algum assunto aqui dos outros. Então, ó, o modelo de referência MPS para software, né? MRMPS-SW, define níveis de maturidade que são a combinação entre processos e sua capacidade. A definição dos processos segue os requisitos para um modelo de referência de processo apresentado na ISO IEC 15504, ok? Declarando o propósito e o resultado esperado de sua execução. Isso permite avaliar e atribuir graus de efetividade na execução dos processos. Além disso, as atividades e tarefas necessárias para atender ao propósito e resultados esperados não são definidas nesse guia. Então preste atenção, devendo ficar a cargo dos usuários, né? A capacidade do processo é a caracterização da habilidade do processo para alcançar os objetivos de negócio, atuais e futuros, estando relacionada com o atendimento aos atributos de processo associados aos processos de cada nível de maturidade. Então, gente, vem aqui comigo. A gente vai falar bastante hoje, vai apresentar o que são os processos e os atributos de processo, que é o que você tem que ter muita atenção, porque a maioria das questões, quando aborda esse assunto, vem nessa temática, tá bom? Além da questão dos níveis de maturidade, que eu vou dar umas dicas que vai ficar bem fácil para você lembrar nos níveis, ok? Eu mesmo, né? O professor já está num cargo agora, não está estudando tanto para concurso mais, né? Porque parei um pouco. Mas quando eu estava, né, na linha de frente dos concursos, esse tema do MPS-BR era um tema que eu sempre deixava de lado. Por quê? Porque a quantidade de questões que são cobradas sobre ele são muito, muito poucas, né? Aí eu dava atenção sempre a outros assuntos, né? Agora você tem que tomar cuidado no concurso que você for fazer, né?
Presta atenção lá no edital, porque na maioria das vezes nos editais sempre consta esse assunto, né? Quando fala de qualidade de software, fala do MPS-BR. E aí, a dicasinha que eu vou dar lá na frente vai facilitar você não errar nenhuma questão sobre os níveis de maturidade, tá bom? Então, volta comigo aí no slide, vamos lá. E aí, vamos falar aqui dos níveis de maturidade, né? Os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de processos, caracterizando estágio de melhoria da implantação do processo nas organizações. O nível de maturidade em que se encontra a organização permite prever o seu desempenho futuro e executar um ou mais processos. Então, o MRMPS-SW define 7 níveis de maturidade, né? Que é o A em otimização, B gerenciado quantitativamente, C definido, D largamente definido, E parcialmente definido, F gerenciado e G parcialmente gerenciado, ok? Esses aqui são os níveis de maturidade, tá bom? Então tá esse gráfico aqui que facilita aqui o entendimento. Aí qual é a dica que eu comentei ali que eu ia passar para vocês? Veja, essas letrinhas aqui, e já comentei com vários colegas, não ficou uma coisa muito didática, né? Lá no CMMI você tem lá os níveis e é uma numeração, 1, 2, 3, 4, 5, né? E acabou, né? Por CMMI por estágios. Aí, aqui com esse negócio de letrinha, o pessoal se confunde muito. Ah, nível A, nível B. Isso por quê que o pessoal se confunde muito? Porque o pessoal tenta lembrar dos níveis de baixo para cima, em vez de fazer de cima para baixo, né? Por quê? Porque normalmente você estuda os níveis mais baixos, que é onde a maioria das organizações estão, né? Sempre as organizações elas estão aqui no nível G, nível F ou no E, né? A maioria das vezes, quando elas já chegarem em organizações que estão no nível D, C, B, A, já são organizações que estão com um nível de maturidade bem elevado, né? Aí, quando você tenta lembrar desses níveis de maturidade dessa forma, você acaba se confundindo nas letras, né? Agora, se você tenta lembrar de cima para baixo, fica mais fácil. Por quê? Só lembrar que são quantos níveis? Conta aqui comigo, né? Já falei, mas conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai lembrar que são 7, isso é uma informação simples. Se você lembrar que começa do A, então acabou. Vai ficar A, B, C, D, E, F, G. Agora tenta ficar lembrando de baixo para cima para saber se é G, se é H, né? Tem gente que se enrola, eu já vi vários alunos se perder, e eu confesso que eu mesmo, quando eu não estudava nesse tema, eu sempre deixava ele de lado, como eu comentei com vocês, eu mesmo me confundia nos níveis, né? Aí quando eu comecei a estudar, de fato, né, para poder passar nos concursos que remuneram melhor, não é só lembrar de cima para baixo. Então, com essa dica, você não vai esquecer nunca mais. Nível A, B, C, D, E, F, G. Só que as instituições vão sendo avaliadas e vão subindo de nível de baixo para cima, né? Então, ela começa aqui num parcialmente gerenciado, depois passa para um gerenciado e por aí vai. Beleza? Esse gráfico também já deixa aqui um resumo lá dos processos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então já dei aí uma primeira dica. Então o que são os processos, né? Os processos no MPS-SW são descritos em termos de propósito e resultados. Então preste atenção nisso aqui, propósito e resultado. O que é o tal do propósito, né? O propósito descreve o objetivo geral a ser atingido durante a execução do processo. Já os resultados esperados do processo estabelecem os resultados a serem obtidos com a efetiva implementação do processo. E outra, presta atenção aqui no último bullet aqui, ó. Estes resultados podem ser evidenciados por um produto de trabalho produzido ou uma mudança significativa de estado ao se executar o processo. Então, gente, volta aqui comigo mais uma vez. Então, quando a empresa vai ser avaliada, né? E no caso aqui do MPS-BR, depois ela pode dizer, né, ela pode ter um certificado dizendo que ela está no nível G, ou F, ou C, ou por aí vai. Ela tem que seguir os processos, né? E automaticamente, quando ela passa de um nível mais baixo para o mais alto, ela
segue todos os processos do nível anterior, né? Então vai acumulando. E outra coisa também, né? Diferente lá do CMMI contínuo. Lembra que eu dei um exemplo, né? Do CMMI contínuo, que às vezes algumas empresas falam assim, eu tenho um CMMI tal. Obviamente, quando elas falavam isso, aí você fica, mas essa empresa não é tão legal, como é que ela está com um CMMI nível 3, por exemplo? É porque, na verdade, ela não estava usando a escala do CMMI por estágio, porque o CMMI por estágio é similar que o MPS-BR, né? Ela tem que subir nos estágios e a partir do momento que ela está no estágio mais alto, ela faz o que está no estágio mais baixo. Ela está falando do CMMI contínuo, no qual um processo específico dela está num nível mais alto, ok? Eu ainda vou retomar outros blocos de CMMI, mas já vale a gente fazer aqui essa comparação, tá bom? Então não se preocupe que a gente vai detalhar mais, porque naquele primeiro bloco de CMMI eu dei conceitos gerais, ainda tenho que falar das versões do CMMI, que em cada versão tem algumas mudanças, inclusive mudança nessa escala de estágio do CMMI contínuo, ok? Então volta comigo aqui no slide para a gente continuar no MPS-BR. Então, veja, propósito e resultados esperados, tá bom? E a capacidade do processo, né? A capacidade do processo é representada por um conjunto de atributos de processo descrito em termos de resultados esperados, ok? A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização ou unidade organizacional. No MRMPSSW, à medida que a organização, né, ou unidade organizacional evolui no nível de maturidade, um maior nível de capacidade para desempenhar o processo deve ser atingido. O que quer dizer isso? O atendimento aos atributos do processo, que eu vou apresentar um quadro, né, nos próximos slides, e aí vai ficar mais claro o que é isso aqui, né? O atendimento aos atributos do processo, né, pelo atendimento aos resultados esperados pelos atributos do processo, que é o tal do RAP, é requerido para todos os processos no nível correspondente ao nível de maturidade, embora eles não sejam detalhados dentro de cada processo, né? Os níveis são cumulativos, é o exemplo que eu acabei de dar para vocês, né? Em outras palavras, né, na passagem para um nível de maturidade superior, os processos anteriormente implementados devem passar a ser executados no nível de capacidade exigido neste nível superior. A gente vai ver que tem alguns processos, que é o caso da gerência de projetos, que tem a sigla GPR, ele vai subindo de nível assim que a maturidade vai aumentando, certo? A gente vai falar disso ainda em outro bloco aqui, com mais detalhes do MPS-BR. Então, estou falando exatamente disso. Estou adiantando aqui que isso ocorre. E aí, o que é que são o tal do AP, né? São atributos de processo, né? Os diferentes níveis de capacidade do processo são descritos por 9 atributos de processo. O alcance de cada atributo de processo é avaliado utilizando os respectivos resultados esperados, né, de atributos de processo, conforme definido a seguir. Então, são 9, né, os atributos, que são esses aqui, ó. O processo é executado, né, significa dizer que o processo realiza o que foi proposto para ele. A execução do processo é gerenciada, significa que a execução do processo é gerenciada, né? Tem alguns que já são bem didáticos, a nomenclatura já explica o que é, né? Os processos de trabalho são gerenciados, significa que os processos de trabalho realizados pelo processo são gerenciados de forma adequada, né? Os produtos de trabalho são gerenciados, né? O processo é definido, significa que existe um padrão e que o mesmo apoia a implementação do processo. O processo está implementado, significa que o processo padronizado é de fato implementado para atingir os seus objetivos. O processo é objeto de análise quantitativa, significa que algumas medições são usadas para assegurar que o desempenho do processo ajuda a alcançar os objetivos para o qual este processo foi proposto. O professor está falando rápido pra caramba, né? O processo é controlado quantitativamente, significa que o processo é controlado estatisticamente, permitindo-se ter previsibilidade, estabilidade e capacidade de execução. O processo é objeto de melhorias incrementais e inovações, significa que as mudanças no processo são identificadas a partir da análise de seus indicadores e da investigação de possíveis inovações. E por último, o processo é objeto
implementação de melhorias inovadoras incrementais significa que as mudanças no processo têm, de fato, impacto no alcance dos objetivos, no que tange aos aspectos relevantes da melhoria do mesmo. Então, vou mostrar agora essa tabela para você entender o que são os atributos do processo e os processos, né? Então, como os processos, né, têm atributos, e aí os resultados esperados, que a gente vai detalhar num próximo bloco, eles têm que ser atingidos, né, para que os atributos sejam satisfeitos e a maturidade aumente, né? Então, no primeiro nível do MPS-BR, aí lembra que o primeiro nível é qual? É o mais baixo aqui, né? Então, as instituições, elas têm que procurar seguir, né, esses processos e quais atributos que eles têm que ter, que são aqueles 9 que eu resumi aqui, né? Tá aqui, ó, o resumo. E esses aqui são os níveis de maturidade, ó. Tabelinha, como a tabelinha era um pouco maior, eu separei aqui. Mas começa daqui, ó, da gerência de projeto e gerência de requisitos, certo? E aí você tem que... quais são os atributos desse processo? Nesse nível aqui inicial. O processo é executado, a execução do processo é gerenciada. Então você tem que seguir esses atributos, né? E esses atributos, né, dentro lá dos propósitos desses processos, eles têm resultados esperados. Então é isso que é avaliado. Tem que ter evidências que isso é feito, ok? Aí, se for feito nesse nível, você passa para o próximo nível. Aí já vem mais processos que têm que ser implementados, e veja que os atributos do processo são cumulativos, ó. Então, vai subindo aqui o nível, aí tem que acumular os atributos de processo, ó. Acumulou, aí vem mais um, aí passa para o próximo, certo? Subiu, ó, e acumulou, vem mais 2. Subiu, e vai assim até lá em cima, ok? Aí você vai ver que nesses níveis aqui intermediários, os atributos de processo se mantêm, mas de novos processos que têm que ser incorporados, ok? Então, basicamente, essa é a tabela, né? Essa é a informação que você tem que lembrar. Porque se cair alguma questão de MPS-BR, né, concurso de TI, cargo lá que pede engenharia de software, ele deve cobrar o modelo MR-MPS, né, para software. E os processos atributos são esses. Então ele vai perguntar exatamente isso. Em que processo está em que nível, né? As perguntas que ele faz. Então, no nível C, a gente tem a gerência de risco. Aí está aqui a gerência de risco no nível C. Ok? Aí ele pode perguntar também dos atributos de processo. Então, no nível C eu tenho que ter o atributo de processo. O processo está implementado, o processo é definido. Está aqui. Ok? Esse é o tipo de questão. Agora, normalmente, né, as bancas, elas vão nesses atributos de processo, nesses níveis aqui mais baixos, que são onde a maioria das instituições são as instituições avaliadas estão, né, nesse bloco aqui mais baixo, certo? Então eles focam, então você tem que dar uma atenção maior nesses processos e do atributos de processos, né, dessa faixa aqui mais inicial, ok? Eles perguntam muito. E tá vendo que eu falei, né, naquele slide que o GPR está aqui, mas quando chega no nível E, eu tenho um GPR de novo, que é uma evolução, ó, e quando chega lá no B, evolução, né, na verdade o grau de gerenciamento de projeto ele vai ficando mais criterioso, certo? Aqui você tem elementos iniciais, aí você começa a fazer uma gerência de projeto no nível mais elevada, e quando chega aqui no nível B, aí você já tem atributo de processo 4.1 e 4.2, que é processo objeto de análise quantitativa, o processo é controlado quantitativamente, certo? Aqui no E, você teria de novidade o 3.1 e 3.2, processo definido, o processo está implementado. Então, lendo lá o guia, você vai ver que
tem o detalhamento de todos os atributos de processo, os propósitos de cada processo e os resultados esperados, ok? Que nós vamos ainda, eu vou gravar uma aula detalhando isso, só que são muitos, certo? Só a gerência de projeto GPR tem 28 resultados esperados, mas em compensação ela é das maiores, tá? As outras depois vão diminuindo. Beleza? Então essa tabelinha aqui você tem que saber, certo? Falou de MPS-BR, cargo de TI, tem que saber do modelo MR-MPS para software, porque a maioria das questões cai disso aqui. Então vamos ver algumas questões agora para a gente finalizar, né? O MPS.br, ou Melhoria de Processo Software Brasileiro, é um movimento para melhoria de qualidade, tá? Programa MPS.br. E um modelo de qualidade de processo, modelo MPS, voltado para a realidade do mercado de pequenas e médias empresas de desenvolvimento de software no Brasil. O MPS.br foi inspirado nas normas, aí questão bem simples, né? É só você dizer qual dos itens atende, que normas que ele diz que foi baseado. Só tome cuidado que tem itens que tem normas que eles foram baseados, mas as duas, né? Tem sempre duas normas em todos os itens. As duas não. Então só tem um item que responde corretamente, certo? Então você dá uma olhadinha aqui, eu não vou ficar lendo, só vou apresentar a resposta. Então, ó, letra D, tá? Então essas duas normas, elas são bases aí, né, para o MPS.br, né? E o que fala cada uma delas? A ISO 12207 estabelece uma arquitetura comum para o ciclo de vida de processo de software com a terminologia bem definida. Contém processos, atividades e tarefas a serem aplicadas durante o fornecimento, aquisição, desenvolvimento, operação, manutenção e descarte de produtos de software. Ok? Bem como parte de software de um sistema. A norma também se aplica à aquisição de sistema, produtos de software e serviços. Tá? E a 15504 presta-se a realização de avaliações de processo de software com dois objetivos: a melhoria de processo e a determinação de capacidade de processo de unidade organizacional. Então, o MPS-BR tem tudo isso nele, né? Ele se inspirou nessas normas, tá bom? Questão bem simples, só para você ver como é que as bancas podem cobrar, né? Já a segunda questão, já vindo agora aí na questão dos níveis de capacidade e maturidade, para ver se você ficou ligado, certo? Você assinalar a opção correta. Já daquela banca, né, que é a nossa eterna algoz. Aí o CESP tem questões sempre bem complexas e às vezes até dúbias, né? Fica difícil você responder, mas a gente tem que trazer essas questões para a gente poder analisar. Então vamos lá. Letra A. Os níveis de capacidade dos processos são descritos por atributos de processo, caracterizados pela habilidade do processo a alcançar os objetivos de negócio. Os níveis de capacidade e de maturidade são descritos por meio de 7 letras, do G ao A. Letra C. A organização deve escolher entre os níveis de capacidade e maturidade qual estratégia adotar, pois não é possível combinar essas estratégias. Letra D. Né? Letra C, letra D. É possível atingir o nível de maturidade, né? Capacidade E, sem atingir os níveis F ou G. E letra E, tanto os níveis de capacidade como os de maturidade são descritos por meio dos 9 seguintes pares de números. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2. Então, para você marcar a opção correta. Então, vamos ver qual é a resposta. Letra A, certo? Os níveis de capacidade dos processos são descritos por atributos de processo caracterizados pela habilidade do processo a alcançar o objetivo de negócio. Então, a resposta é letra A. Por quê? Preste atenção. A capacidade do processo é a caracterização da habilidade do processo para alcançar os objetivos de negócio, atuais e futuros, estando relacionada com o atendimento aos atributos do processo associado aos processos de cada nível de maturidade, ok? Os números citados na letra E são os atributos de processo que são vinculados à capacidade, ok? Então, basicamente, você tem que saber isso aqui. Maturidade. Você tem os 7 níveis, né? Que é do A ao G, né? A, B, C, D, E, F,
G, ok? E a capacidade, os atributos de processo. Então, essa confusão acontece dos níveis de maturidade e da capacidade, ok? Então, capacidade tem a ver com os atributos de processo, maturidade, os níveis de processo, certo? Então, é a única questão que está a correta é a letra A. Por quê? Porque as outras confundem os conceitos, certo? Os níveis de capacidade e maturidade são descritos de G a A, na verdade é a maturidade, né? Nível de capacidade você tem os atributos de processo. A organização deve escolher, na verdade não tem separação como o CMMI entre o contínuo por estágio. Aqui é uma estratégia por estágio, então para subir nos níveis de maturidade. É possível atingir maturidade E sem atingir o F ou G? Não, eu já falei para vocês, vai acumulando. Então só chega no S se já tiver passado pelo F e pelo G, ok? E a última é a confusão que ele faz aqui, que está explicado na justificativa. Tá bom? Então, duas questões um tanto quanto simples, né? Eu trouxe essa segunda questão porque o pessoal se confunde muito nessas duas situações básicas aqui, né? Nessas duas características aqui do MPS-BR, maturidade e capacidade. Beleza? Então não vou demorar muito e volta aqui comigo, fica o gabarito aí no final. A gente encerra esse bloco e volta no próximo falando de mais assuntos aqui dentro do tema qualidade de software, tá bom? Aguardo vocês e até mais.